atividade. E antes que vocês perguntem, eu vou explicar a ausência aqui do meu companheiro Auxiliano. Infelizmente ele não pôde vir porque está um pouco doente. Nessa virose que está pegando todo mundo aí, pegou ele também. Vou pedir desculpas pela ausência dele, mas na próxima semana eu tenho certeza que se ele estiver melhor, estará participando do nosso podcast. Então, começando aqui mais esse podcast com um convidado aqui super especial, mas antes de apresentá-lo, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Acesso TV, que nos cede esse espaço aqui e esse corpo técnico maravilhoso. Léo e Vitor aqui arrasam aqui na transmissão. E também nosso principal patrocinador, que é por baixo, o Supermercado Novo Brasil. Deu sobra no Ferreira. Maurício, muito obrigado. Novo Brasil, estamos juntos. E hoje estaremos recebendo aqui uma pessoa, né, um jovem que saiu há muito tempo aqui da cidade, né, há quase 20 anos. Estudou, voltou como doutor, né, advogado. E hoje está como pré-candidato Carlson Teudas, né, conhecido popularmente como Galeguinho, que muita gente aqui conhece na cidade. Seja muito bem-vindo, doutor Carlson Teudas, aqui é um nome importante, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Radioatividade. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui sua presença, né, ter aceitado aqui nosso convite. E seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse aqui para quem não conhece. Talvez algumas pessoas não conheçam pelo tempo que você passou fora, né? Não. Talvez algumas pessoas não conheçam, ou possa até conhecer e não esteja remetendo a figura, porque você mudou um pouquinho, né? Alguns cabelos brancos vieram, né? Com a preocupação da vida, se casou, não foi? Teve quantos filhos? 3. Pronto, 3 filhos. Mas se apresenta aí pra gente. Ricardo, boa noite o pessoal da Acesso TV, boa noite os nossos amigos que aí está nos acompanhando aí ao vivo, né? Eu queria primeiramente agradecer a você pelo convite de poder estar aqui contigo para bater esse papo, né? Que é muito importante. Ricardo, eu fui embora, eu sou condadense, eu sou filho de condado, eu fui embora daqui de Condado com 19 anos. A gente, como todo nordestino, né? A gente busca sempre algo melhor. E aí eu fui morar em São Paulo. Lá eu estudei. Lá eu conheci minha esposa, Aline. Eu tenho 3 filhos, né, que são uma das coisas mais importantes da minha vida. Tenho Bianca com 10 anos. Tenho Theo com 6 anos e a Estela com 4 anos. Para quem não lembra de mim, eu sou irmão de Carla, né? Carla da capoeira. Carla que trabalha aqui com os meninos aqui no Boteco 011, minha irmã. Eu amo minha irmã é uma guerreira. Eu tenho muito orgulho da irmã que eu tenho, muito esforçada, né? E eu acho que ao longo do nosso bate-papo a gente vai se apresentar um pouco melhor, né? Então é isso. Eu sou filho de condado e volto para a minha casa, para o lugar onde eu nasci, cresci. E Deus me deu esta oportunidade de me formar e voltar para a minha cidade como advogado, né? Eu sou muito feliz por causa disso. Eu vi até uma foto tua com a professora Melry, né? Você mostra muito orgulhoso, né? Que ela foi tua professora também, né? Acho que eu tenho muito orgulho das minhas professoras, né? E a professora Rosemary, quando eu fui embora, que eu terminei o ensino médio na EJA, né? Na EJA. E aí, quando eu voltei lá no Cenecista para dizer para ela, me despedir das minhas professoras, né? Aí ela disse uma coisa para mim, uma expressão em latim, né? Que dizia vini, vidi e vinci, que é vim, vir e venci. Ela disse para mim assim, ela me chamou e disse, meu filho, quando você chegar naquele lugar que você vai, quando você colocar os pés lá, você profetize isso sobre a sua vida. Vim, vir e venci. E você será bem sucedido. E eu guardo isso no meu coração. Professora Rosemary, professora Janira, Helena Rocha, né? São professoras, Marluce, professoras que marcaram a minha vida nesse período aí de ensino médio, né? Janira Galdino. Tu não aperreasse muito elas não, ou foi um aluno tranquilo? Eu acho que nessa época eu já não aperreava não, né? Por mais que hoje a gente tenha um outro tipo de conduta, muitas vezes eu conversava com os meus amigos em São Paulo, eu dizia assim, eu sou
pentacampeão na quinta série. Eu fiquei reprovado, eu me reprovei 5 vezes a quinta série, né? Isso mostra a qualidade do aluno que eu era, né? Mas eu acho que na vida a gente vai amadurecendo. Isso. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Eu acho que o ser humano tem essa capacidade de evoluir, né? De evoluir. Mas a vida tomou um rumo e eu segui o meu caminho, né? E venceu, né? Tá vencendo, né? Vencendo. Tá vencendo. Eu estava comentando uma semana atrás, falando sobre a quantidade de jovens assim, que hoje que são formados, né? Antigamente a gente tinha muita dificuldade de encontrar aqui profissionais sobre diversas áreas, direito, da área de saúde, área de enfermagem, de psicólogos, de fisioterapeuta. E hoje aqui a gente tem muitos jovens que saíram ou não saíram, mas estudam e voltam para prestar seu serviço aqui na cidade, né? A gente hoje consegue encontrar dentistas aqui da cidade, advogados assim como você, enfermeiros, psicólogos, médicos. E isso é muito bom, entendeu? A gente vê essa juventude que venceu, né? Está vencendo, passou por esse processo de estudo que é muito difícil. A gente que já foi estudando, você que já foi estudante sabe muito bem disso. E principalmente o estudante pobre, né? Que precisa passar muitos obstáculos para chegar aonde se quer, onde eles querem. Então, assim, hoje em dia, quando você olha aqui para a cidade, a quantidade de profissionais que já se formaram e estão atuando aqui na cidade é imensa. E eu fico muito feliz de ver essa quantidade, que venham mais, assim como você, ou que prefiram sair, estudar em outro lugar e voltar para prestar um serviço aqui na cidade, ou que é da cidade e estudam fora, né? Feito em Recife, Goiânia, e venham prestar um serviço aqui. É muito bom ver isso, né? É sinal de que quando se quer, se chega a determinado lugar, como você falou, né? Essa expressão em latim. Vim e venci, né? Sabe quem foi que disse isso? Quem foi? Sei. Quem foi? Foi um general romano. Isso. Júlio César. Júlio César, ao cruzar o rio Rubicão, que era um rio que dividia a cidade de Roma, né? Então, para ele cruzar esse rio, ele tinha que dispor as armas, né? Todo general, quando chegava em Roma, ele tinha que deixar o exército fora da cidade, porque eles tinham medo que o exército tomasse a cidade, né? Eles tinham que deixar o exército fora para entrar sem armas, né? Então, quando ele chegou, que o Senado mandou ele, deixa as armas fora, ele disse, não vou deixar, que ele estava já com a intenção de tomar o poder, né? Então, ele cruzou esse rio Rubicão, que é um rio que até hoje existe na cidade de Roma. Aí, quando chegou lá, ele disse, eu vim e venci, vim e vinte. Isso aí. História, tá bom, aqui também podcast também é cultura, né? Mas vamos falar de um assunto importante, né? A gente sabe que está no período político. Dia 5 de agosto agora já começam as convenções políticas aqui na cidade. E Condado respira política, né? Condado é uma cidade altamente politizada. Haja vez que a doutora Tagiane, que é a promotora daqui, disse numa das reuniões que a gente participava, né, lá no fórum, ela dizendo, olha, eu nunca vi uma cidade que respira política. O pessoal dorme falando de política, acorda falando de política, vive política 24 horas. É incrível como o cidadão condadense é politizado. É bom e é ruim, né? Mas assim, já que a gente está nesse momento, eu queria que você falasse da sua pré-candidatura, o que levou a você, depois de passar quase 20 anos fora, quase 2 décadas fora, voltar para a cidade, casado com 3 filhos, como advogado, e querer concorrer a um cargo eletivo aqui na cidade. O que motivou você a ter essa decisão, né? Porque você sabe que não é fácil, né? E eu digo por experiência própria. Ricardo, a gente pode até ser demagogia, mas minha esposa sabe disso. Eu amo essa cidade. Eu amo Condado. Né? E eu tomei essa decisão por amor a Condado e pela minha história. Por quê? Porque Condado, como você mesmo citou, nós temos alguns jovens que têm se destacado e está chegando a alguns lugares que antigamente a gente não via chegar. Mas isso são exceções, né? São exceções. Mas Condado não pode ser uma cidade de história de exceções, assim como a minha, né? Como a minha história. Quando eu fui embora para São Paulo, isso só sabe quem saiu daqui e foi para morar em outro estado. Eu me lembro, Ricardo, que
assim, nos primeiros meses que eu cheguei em São Paulo, eu morava na casa da minha tia, e aí eu olhava para o céu, né? Olhava para o céu sozinho, olhava assim, falava e pensava, o que meus amigos estão fazendo nessa hora lá? Eu olhava para o céu e dizia, olha, pela hora, né? Porque você sabe que Condado, ele é muito dinâmica. Então, por exemplo, na minha época, né? Na minha época, quando dava sábado à tarde, 4 horas, o movimento era lá em Biró, né? Isso, naquela época, Biró. Aí depois de Biró, aí ia para Cabo do Fiteiro, até chegar em Bilu, que era aqui na frente da igreja. Então, pelo horário, eu sabia onde os meus amigos estavam. E naquela época a gente não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha esse contato direto. E a gente ficava imaginando. E eu ficava muito triste, né? E eu sempre falava, eu vou voltar para minha cidade. Eu sempre vou voltar para minha cidade. E eu me lembro que em 2012, né? Como eu sou evangélico, e aí eu estava na igreja, e aí eu estava pensativo. E aí veio um rapaz e disse para mim assim, olha, Deus vai te levar de volta para a tua cidade. Eu fiquei olhando para ele assim, e você vai abençoar muita gente, muitas pessoas. Então, tudo que eu via de bom em São Paulo, que é a maior cidade do nosso país, uma das metrópoles mais movimentadas do mundo, né? Então, tudo que eu via de bom em São Paulo, eu dizia, isso aqui seria bom em Condado, isso aqui seria bom na minha cidade, isso aqui seria bom. Mas isso tudo era a saudade que eu tinha da minha cidade, né? Tudo, por mais que eu fiquei longe, mas eu estava aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu sempre estive aqui na cidade. E é natural hoje as pessoas não me conhecerem, por quê? Porque foram gerações que se passaram, né? Você mesmo, você morava lá na Rua do Maranhão, e aí quase toda noite a gente estava sentado conversando, e a gente conversava. Então, o que me trouxe para Condado, para tentar, né, foi mudar a vida de alguém, né? Eu sempre digo comigo assim, eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém, né? Então, primeiro, eu amo essa cidade, eu trouxe minha família para morar aqui, para viver, para meus filhos terem uma qualidade de vida melhor, e eu quero, com o tempo, fazer com que outros galeguinhos, como você me conhece, sejam advogados, sejam médicos, sejam dentistas, eu sempre digo assim, a gente precisa chegar onde a gente quer chegar, não importa a nossa cor, não importa a nossa condição social, orientação religiosa, enfim, você pode chegar onde você quer, e é isso que eu quero mostrar para as pessoas, é isso que eu quero mostrar para os jovens dessa cidade, que é possível você chegar onde você quiser. E falar em jovens, você tem um projeto, né, com a juventude, né, de artes marciais, tudo, inclusive até a gente tinha conversado já há uns meses atrás falando sobre isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto com jovens, de tirar, né, esses jovens de muitas vezes da garra do tráfico, que aqui em Condado está se tornando uma coisa, né, estão migrando das grandes capitais para o interior, e aqui em Condado já é quase uma realidade aqui do nosso município, a questão das drogas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você tem. Eu sou faixa preta de Taekwondo, né? Eu fui aluno do saudoso Gilson Almeida, e eu comecei 2 oficinas de Taekwondo, uma no assentamento Luiza Ferreira e uma na comunidade de Jararaca, né? Por que nesses 2 lugares? Porque aqui no centro nós temos 3 academias de jiu-jitsu, nós temos professores de karatê, né? E nessas comunidades eu percebi que não tem o esporte, porque assim o esporte ele tem a capacidade de mudar a vida de muitas pessoas, principalmente o esporte de alto rendimento, né? Fazer com que a pessoa seja atleta e por aí vai. Então eu resolvi abrir os projetos sociais nas comunidades, né? Vamos dizer assim, nos lugares mais afastados. Semana retrasada, uma mãe de uma aluna veio falar comigo e veio me agradecer. A menina tem uns 13, 14 anos e disse, olha, professor, eu queria agradecer o senhor porque a minha filha gosta muito. Ela, quando eu falo para ela que não vai para o treino, ela começa a chorar, ela quer ir para o treino, porque aqui a gente nunca teve isso. Não estou dizendo que houve descaso de forma nenhuma. Estou dizendo o que a mãe da aluna disse. Ela sempre quis praticar uma arte marcial, e aqui ela não tem isso.
Aqui a gente nunca teve isso. Então eu tenho lá uma turma lá em Jararaca. A gente faz com o pouco recursos que a gente tem, né? Pouco recurso que a gente tem. E a nossa ideia, eu conversei com a professora Marielsa há uns 4 meses, 5 meses atrás, com a secretária Tamara. Eu apresentei um projeto de taekwondo para a prefeitura e acredito que eles ainda estão analisando. O que eu queria fazer? Eu queria levar o taekwondo para a comunidade de Diogo, para o São Roque, Novo Tempo, Jararaca, e depois trazer para o centro. Primeiro levar o esporte a esses lugares onde não tem, né? Onde não tem, para atender esse povo mais carente. Porque assim, Ricardo, eu faço parte de uma academia lá de São Paulo, que é a MT Taekwondo. O mestre Alex é um jovem mais novo do que eu, né? Quando eu fui para lá, ele era muito novo. E nós, lá na nossa academia, nós temos 6 atletas na seleção brasileira de taekwondo. A gente tem mais ou menos ali de 10 a 15 atletas que fizeram faculdade através do taekwondo. Inclusive o próprio mestre Alex é formado em educação física. A gente tem o Flavinho, que é irmão do Alex, que já andou em mais de 40 países representando a cidade no taekwondo. Então o que eu vi através do esporte do taekwondo? Por ser um esporte olímpico, ele pode levar as pessoas a lugares que elas nem imaginam, né? Você imagina, numa comunidade de Jararaca, a gente tem ali, daqui a pouco a gente tem um campeão brasileiro, nós vamos começar os Jogos Olímpicos, de repente Condado, Aliança, a gente teve aí a participação de um atleta de Aliança na seleção brasileira. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi o Joelito, que é de Aliança, nosso conterrâneo aqui, por mais que a gente não conheça, mas toca o nosso coração, né? Então eu acho assim, que o esporte ele tem esse poder de transformar a vida das crianças, tá? E aí muita gente fala assim, mas eu não sabia. Por que não sabe? Porque eu não uso isso politicamente. Por mais que eu seja um pré-candidato a vereador, eu não uso o meu projeto para me promover, fazer uma promoção pessoal. Por quê? Porque a vida daquelas crianças é muito mais importante do que qualquer projeto pessoal meu. Por isso que eu não promovo isso politicamente, né? Já teve político, você está errado, você tem que promover aquilo politicamente. Eu falei, não. Eu estou, Ricardo, esperando aí uma definição. A prefeitura está fazendo aí alguns orçamentos para fazer uma doação de equipamento. Por quê? Porque eu quero montar uma turma aqui no centro e nós vamos trabalhar também com crianças autistas, né? Que massa. Eu participei de uma reunião com mães autistas e teve uma mãe lá que disse assim, olha, quando eu disse que era professor do taekwondo que iria fazer um projeto social também inclusivo, teve uma mãe que disse para mim, olha, o neurologista da minha criança pediu para que a gente procurasse uma academia de taekwondo, e a gente só tem em Goiânia. E a gente sabe hoje que o tratamento da criança autista, os médicos especialistas, é Recife, é Goiânia, né? Tal. Então, além do tratamento, ter que levar a criança para praticar o esporte em uma outra cidade, é mais um constrangimento, é mais uma dificuldade. Então, logo a gente vai estar com um projeto de taekwondo aqui, e é uma missão de vida minha ter as crianças autistas no meu projeto, para desenvolver tanto a inclusão como também a participação das crianças. Né? Isso é importante, porque eu acho que até a prefeitura está criando aqui a Casa Azul, né, que é um projeto do governo do estado, que justamente facilita o tratamento dessas crianças, né, portadoras de autismo, que muitas fazem esse tratamento, porque tem uma série de profissionais que acompanham o tratamento dessas crianças. Cada criança tem um tratamento diferente, né? Porque dependendo do grau de autismo que elas têm. E assim, eu percebo que uma das dificuldades é justamente transporte, entendeu? Transporte e profissionais que sejam capacitados para lidar com esse público, que é um público que é muito difícil de lidar justamente por causa dessas várias diferenças de uma criança para outra, que não é uma coisa só para todas, né? Exatamente. São crianças com necessidades diferentes, são autistas, mas cada uma com necessidade diferente. E uma das que eu estava lendo recentemente, que eu acho que eu acompanho 5 crianças autistas na minha área, né? Algumas das quais a gente vê que as mães, assim, elas estão muito cansadas. Inclusive, a última que eu visitei foi terça-feira à tarde,
E quando eu cheguei na casa dela, eu olhei pra cara dela e falei assim, rapaz, tu tá com a cara muito cansada. Eu disse, Ricardo, não estou mais suportando. Sabe, uma menina tem 6 anos, ela é hiperativa, tá assim, não para quieta dentro de casa, entendeu? E só ela pra cuidar, porque o pai trabalha na Jeep e ela fica dentro de casa cuidando dessa menina. Então assim, a menina vira a casa todinha, entendeu? Porque às vezes justamente falta uma atividade, essas atividades principalmente esportivas. Entendeu? Pra, acho que cansar também, né? E usar aquela Colocar energia pra fora. aquela energia que eles têm acumulado. Eu bem sei, eu Então, tenho 3 crianças em casa, eu sei como que é. e oficial, eu disse até ela assim, depois você procure também um psicólogo para tratar seu psicológico também, porque assim você precisa estar forte para cuidar da sua criança, porque assim vai ser uma pessoa que de certa forma vai precisar de um cuidado, de uma pessoa que esteja próximo, né? Porque você sabe que na maioria das vezes o psicológico da pessoa, de quem está cuidando, fica abalado. Você está acompanhando, fora essas viagens exaustivas para Recife, às vezes para Goiânia, que você vai 2, 3 vezes na semana, entendeu? Então, essa casa aqui em Condado, né? Eu não sei como é que vai funcionar, sei que vão fazer essa casa, mas eu não sei quais os serviços que eles vão ofertar dentro da coisa, mas assim, é importante porque eu acho uma parte dos serviços que essas mães estão buscando fora seja ofertado dentro dessa Casa Azul. Eu acho que essa sua ideia de ofertar pelo menos a parte de esporte e atividades ligadas às artes marciais é importante porque ajuda muito essas mães. Principalmente eu falo mães, que os pais também participam, sim. Mas eu acho que as mães ficam com uma carga mais pesada. Sim, a carga maior, sim. Entendeu? Eu acho que ajudaria bastante, né? Fora esse projeto, tem mais alguns já que você como pré-candidato, você veio nessa sua volta para Condado, você viu alguma coisa realmente que você foi e voltou e continuou do mesmo jeito ou piorou? E tem alguma na sua cabeça como pré-candidato, você acharia que poderia mudar alguma coisa aqui na cidade? Olha, Ricardo, o que eu observo em Condado? Condado é uma cidade, eu sempre digo, Condado é uma cidade muito rica, né? As pessoas mais ricas em que sentido? Se você chegar aqui agora na Praça da Igreja, se você sentar ali, você vai ver a quantidade de carro e moto subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, as pessoas... não é sinal de riqueza, mas você vai entender o que eu estou dizendo. O que falta em Condado? Falta em Condado um equilíbrio de balança social. Existem famílias em Condado que tem muito, né? E existem famílias em Condado que não tem nada. Tudo bem. Existe mérito? Existe também. Mas existe também a falta de oportunidade. Existe a falta de oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu conheço aí algumas famílias aí que tem, por exemplo, um rendimento mensal de R$20 mil. E conheço, segundo o IBGE, 50% da população de Condado vive com R$500, né? Então nós temos aí alguns programas sociais que é importante. Por exemplo, o Bolsa Família, que é do governo federal. É importante para o Brasil? É importante para o Condado? Mas o Bolsa Família, ele não pode ser o teto das famílias. Ele tem que ser um degrau. Um degrau para que você tenha aquele auxílio e você suba, cresça e você chega ao teto que é a sua independência. O problema é quando as pessoas acham que o Bolsa Família é o teto, né? É o teto. A gente escuta você como agente de saúde, quando você fala assim, olha, abriu uma oportunidade de emprego em tal lugar, aí a pergunta é, vou perder o Bolsa? Isso, não é isso? Então assim, o que eu enxergo como pré-candidato e o que dá para ser feito? Dá para a gente trabalhar com políticas públicas para fazer o quê? Trazer autonomia para as pessoas. Quer ver um exemplo? Digamos, na tua casa tu tem uma renda de R$15 mil. Aí alguém da tua família diz assim, eu queria empreender. Mas o que você queria fazer? Eu queria abrir um salão de cabeleireiro, certo? Só que tu tem uma renda de R$15 mil. E aí você consegue mandar essa pessoa fazer um curso por causa da tua renda, que é alta. Tu consegue montar um salão de cabeleireiro para aquela pessoa e aquela pessoa ela vai
ter a profissão dela e vai aumentar a renda da tua família. Isso é diferente para uma pessoa, por exemplo, que vive de um salário mínimo. Se você chega para uma família e diz assim, qual é o teu sonho? Meu sonho é ser um cabeleireiro. Mas como que essa pessoa vai fazer esse curso? Ela não tem condição, como é que ela vai tirar o dinheiro da renda familiar dela para fazer o curso? Como é que ela vai montar o salão? Como é que ela vai empreender? Né? Então, por isso que eu digo, tem que ter uma balança para fazer esse equilíbrio. Então, qual que é uma das minhas ideias em Condado? É incentivar o empreendedorismo, incentivar a produção de serviço, né? A gente hoje discute muito essa questão do polo industrial, né? Que as pessoas chamam, eu não sei se é polo industrial, distrito. O polo industrial, né? Tá. As empresas vão ser instaladas. Não sei se amanhã, se depois, não sei. Vão ser instaladas. Mas qual é o problema disso? Sim. E a mão de obra? Sim. E a mão de obra? Que precisa ser uma mão de obra qualificada, né? Então, se a gente não trabalhar essa preparação para abrir o leque de oportunidade para esses jovens, muito difícil essa realidade será mudada. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Condado, quando eu retornei para Condado, há um ano atrás, eu vi que na minha época, quando eu tinha aí 17, 18 anos, o que nós conversávamos? O meu rol de amizade dizia, a gente precisa fazer o concurso da Marinha. A gente precisa passar na Marinha, porque precisa de um emprego público, ter uma estabilidade. Então a gente montava grupo de estudo, Jorge, da professora Marielsa, Adelso, né, que mora ali, acho que você deve conhecer ali, perto de Fernando Calçada ali, Adelso. Sim. A gente tinha Joás, que é filho do seu Joel, que ele dava aula particular pra gente. Eu tinha ali Andinho de Ramscite, Messinho de Maristela. A gente montava um grupo de estudo e ia estudar para passar na Marinha, né? Mas naquela época era mais difícil. Por quê? Porque a gente ia para a biblioteca. Hoje você tem um recurso, você tem curso gratuito, você tem o YouTube, você tem tudo. Naquela época, então, a gente tinha, por exemplo, tem um cara aqui em Condado que eu gosto muito dele, que é Ulisses, né? Eu até falei isso para ele. As pessoas podem até não gostar de você, mas a gente tem que admitir que você chegou longe através do estudo. Ele está aguardando agora um chamado para ser delegado de polícia, né? Então, quando ele passou na Marinha, eu conversei com ele, né? E eu conversei com ele e eu enxerguei o quê? Pô, se o Ulisses passou, eu posso passar também na Marinha, também, né? Porque um cara daqui, filho de agricultor, tal, ele pode passar. E eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tinha esse sonho, Ricardo, de ir pra Marinha. Eu tinha um sonho de tudo, eu queria ir pra Marinha de todo jeito. Eu tenho a minha avó que faleceu, e ela dizia pra mim assim, meu filho, quando eu ver você de branco na Marinha, Jesus pode me levar, né? E aí, o que aconteceu? Em 2007, eu passei num concurso da Marinha. Eu passei num concurso para aprendiz de marinheiro e para fuzileiro naval. Mas Deus não permitiu com que eu fosse para lá. Por que eu digo que Deus não permitiu? Porque eu fiz todas as etapas do concurso. Todas. Aí eu peguei a passagem para ir para o Rio, para a rodoviária do Tietê, para ir para o Rio de Janeiro, né, iniciar o curso. E quando eu cheguei na rodoviária, que eu procurei minha carteira, eu tinha perdido minha carteira. Com todos os meus documentos. Aí eu falar com o sargento, falei, sargento, eu passei num concurso, tá aqui minha passagem e tal. Ele falou, tá, guerreiro. Mas cadê o teu documento? Como é que tu prova que tu é o cara que tu passou no concurso? E aí eu tive que voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, 2 horas depois, alguém ligou lá no telefone da cara minha tia e disse assim, olha, a gente achou uma carteira aqui, então eu achei minha carteira com todos os documentos. Então assim, eu acho que às vezes Deus, ele realiza os nossos sonhos, né? Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, muitos planos há no coração do homem, mas é o desejo do Senhor quem prevalece, né? Então eu vejo assim, hoje aqui em Condado, nós tivemos aqui o ano passado o concurso da PM, muito pouco falado pelos jovens. Eu conversei com um rapaz de 18 anos, falei, pô, por que você faz o concurso da PM? Ah, não, eu te ajudo, cara, eu te ajudo a passar no concurso, a gente estuda junto. E aí a gente não escuta mais eles falando que querem passar num concurso,
Eles falando que Marinha, então ninguém fala mais de Marinha, né? Na nossa época, hoje... Era um sonho, né? Que muito jovem acalentava esse Sim. sonho de passar nas Forças Armadas. E hoje nós temos aqui muitos policiais aposentados, sargentos da Marinha aposentado. Então, Ricardo, eu tenho um projeto, já que a gente entrou nessa questão de projeto, eu tenho um instituto que está em fase de documentação. Eu já estou fazendo toda a parte de documentação, que nós, junto com algumas pessoas aqui da cidade, nós vamos desenvolver a cultura, a educação e a qualificação profissional. Entre esse ano e o começo do ano que vem, Ricardo, nós aqui em Condado, nós teremos a primeira escola de formação de jovens aprendizes aqui da nossa cidade. Isso pode gerar de 200 a 300 empregos aqui direto para a nossa cidade. Você vai criar emprego? Não. Você vai criar mecanismo para que os empregos venham. Por quê? Porque hoje, por lei, toda empresa que tem acima de 5, 15 funcionários, ela tem por obrigação ter um jovem aprendiz. E por que não tem jovem aprendiz em Condado? Porque pela lei você precisa de quê? Você precisa da empresa, da teórica, da prática, e você precisa ter a escola formadora, né? E é exatamente nesse sentido que nós estamos trabalhando, para abrir a nossa escola, para formar jovens aprendizes, para enviar jovens aprendizes para o mercado de trabalho. Recentemente circulou aqui que uma empresa aqui do município, acho que do Goiânia, ali do Polo, da Cablin, estava contratando jovens aprendizes. Quando você olha quem estava oferecendo a vaga, era uma empresa lá de São Paulo, da Consolação. Por que em Condado não pode ter uma empresa que encaminha um jovem de Condado para o mercado de trabalho, né? Então são essas as coisas muitas vezes que a gente acha que só o prédio resolve. Não. A inteligência e a tecnologia resolve muita coisa e gera muito emprego. Por exemplo, na minha casa eu tenho um exemplo vivo disso. A minha esposa, ela presta serviço para uma empresa de São Paulo, mas trabalha aqui em Condado. Por que Condado não pode ter um polo digital? Por que a gente não pode ter um polo digital aqui de empresa de tecnologia? O que a gente precisa para fazer isso? De espaço e de internet, né? Então minha esposa, ela presta serviço com um computador em casa, presta serviço para uma empresa lá de São Paulo. E por que em Condado a gente não pode criar um polo industrial, um polo digital? Muitas empresas, muitas prefeituras em São Paulo têm um polo digital. Mogi das Cruzes, Guarulhos tem um polo digital, onde as empresas se instalam no município, contratam a mão de obra do município e gera emprego sem bater um prego. Entendeu? Então são essas coisas que a gente pode ajudar com a nossa vivência, com a nossa experiência, e aquilo que a gente viu lá fora, que eu digo, tudo que eu vi aqui era bom em Condado, a gente quer replicar fora, a gente quer replicar em Condado. Isso é importante. Eu poderia usar isso como matéria eleitoreira, né? Mas eu não uso por quê? Porque mais vale as pessoas do que o projeto pessoal de candidato A e de candidato B. E uma coisa que você viu que dá certo, né? Já funciona em algum lugar, já tem um projeto semelhante que já funciona, né? O primeiro emprego da minha esposa foi com 14 anos, jovem aprendiz. Inclusive, Quito teve semana passada aqui na última quarta-feira, e ele falando sobre isso, sobre essa falta de mão de obra qualificada que a gente não tem aqui, entendeu? Então a gente comentando lá, quando a Jeep chegou para cá, ela encontrou uma grande dificuldade em conseguir mão de obra qualificada, porque a população daqui não estava sendo qualificada. Então, a maior parte dos jovens, né, que tinha a época da chegada da Jeep, eram jovens que não tinham qualificação nenhuma, muitos nem estudo tinham, né, para o mercado de trabalho. Então, os gestores, né, não se preocuparam em... Que é o papel de qualificar, né? De qualificar a população, entendeu? Então, foi como eu disse para você, hoje, né, de 10 anos para cá, a realidade mudou. Não é ainda o essencial, porque a gente não é difícil de você encontrar jovem ainda que não tem uma qualificação, que não está se preparando para o mercado de trabalho, principalmente na educação. Entendeu? Que a educação é uma mola propulsora, você muito sabe disso, que a educação é uma das grandes molas propulsoras da mudança da sociedade, né? E
Hoje em dia eu acho que é um gargalo enorme, não só aqui numa cidade do interior feito condado, mas eu acho que no Brasil por completo, de a gente construir uma educação que melhore o nível de qualificação dessa juventude que está chegando no mercado de trabalho. Né? A gente sabe que cada vez mais a área de tecnologia é uma das áreas que mais cresce. Mais cresce, e a juventude não está sendo preparada para abarcar esse mercado de trabalho, né? E aí assim, o que me incomoda muitas vezes é o quê? É transferir essa responsabilidade para o órgão público. Não é do órgão público. Essa responsabilidade é da sociedade. Por quê? O jovem, ele está dentro do poço. Quem vai jogar a corda para ele? Se a gente esperar pelo poder público, muito difícil. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Por isso que eu estou montando o instituto, né? Um dos pilares do instituto é o quê? O esporte, é o taekwondo, é a capoeira, né? Eu tenho aí minha irmã que é contramestre de capoeira, né? Eu tenho, para você ter ideia, junto comigo, eu tenho um professor de pintura, né? De pintura de quadro, né? Eu tenho já comigo um professor de desenho, eu tenho um professor de capoeira. E o que a gente vai fazer? A estrutura do instituto, nós vamos ter lá, por exemplo, música. É um exemplo. Por exemplo, hoje você pega uma criança, você pega lá 10 crianças e coloca aquelas 10 crianças para aprender a tocar violão, né? Pode ter certeza. Elas vão aprender, mas digamos assim, você coloca lá 10 jovens para aprender a tocar violão. Pode ter certeza que daqui a um ano ele vai estar fazendo seresta e ganhando o dinheiro dele através da música. Tocar teclado, bateria, percussão. Então, assim, são ferramentas que a gente pode estudar, que a gente pode fazer em parceria com o poder público e com a iniciativa privada. Por quê? Eu tenho um amigo, chama Eduardo Lira, né? Ele, em 2012, ele teve uma ideia, ele criou uma ONG chamada Gerando Falcões. E ele trabalhava comigo na prefeitura, né? Eu trabalhei 7 anos na prefeitura da minha cidade. Fui assessor parlamentar, vereador, fui diretor da Secretaria de Planejamento, eu fui assessor educacional, né? Enfim, eu fui por 5 anos policial penal no estado de São Paulo, né? Eu fui aprovado 2 vezes na Polícia Militar, eu fui aprovado na Fundação Casa, né? Tudo isso através de quê? Da educação e da oportunidade. Então esse meu amigo Eduardo Lira, ele falou para mim assim: Carlson, vamos mudar o mundo. Eu tenho até um livro que ele escreveu e está escrito lá: você pode mudar o mundo. Então eu me apego muito a isso, né? E hoje, para você ter uma ideia, a ONG dele, ele criou uma rede de ONG que dentro da estrutura da ONG dele hoje existe mais de 2.000 ONG em favelas no Brasil inteiro. E aí um dia eu conversando com ele, eu disse: ô Edu, na minha cidade, eu contei para ele, na minha cidade é assim, assim, assim e tal. Então, porque muitas vezes a gente fala assim, os olhos das pessoas estão muito preocupados com favela. Mas se você comparar isso socialmente com um município feito o nosso, a favela está muito mais na frente do nosso município. Por quê? Porque geralmente as favelas estão em grandes centros. Você pega um ônibus, você está dentro da cidade. Condado não. Se você hoje for para o Recife, por exemplo, é 1h30 de ônibus. O transporte público te traz até Goiânia. Então, a dificuldade do jovem no interior é muito maior se comparada com a da favela, por causa do acesso. Saneamento básico equiparado, né? Então, tudo assim. Aí eu falei pra ele essa situação. Aí eu falei assim: pô, por que vai pro Nordeste? Ele falou assim: vá você. Por que você não muda essa realidade? Né? E aquilo marcou muito o meu coração. Então, por exemplo, hoje a ONG dele tem parceria ao Wizard, o Grupo Gerdau, tem o Pão de Açúcar. Hoje a ONG dele arrecada por ano 100 milhões de reais, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa com inteligência, tá? Com as pessoas certas, no local certo. Dá para fazer muita coisa. E por que não usar a política para fazer o bem, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero apresentar as minhas propostas para o povo de Condado.
através de inteligência, de educação e de tecnologia. Voltando, Carlson, para a questão da política, né, do projeto político, você foi candidato, pré-candidato, né, até então, porque ainda não é candidato de fato, né, porque ainda tem as convenções. Agora, a partir do dia 5 de agosto agora, mas você iniciou com um grupo de Lucas, né, Lucas de Paulinho, e que era uma das grandes promessas aqui como uma terceira via, né, já que vista que a candidata do prefeito não decolou nas pesquisas, ele terminou aglutinando com o então pré-candidato Albino, né? E o que você achou dessa junção de Lucas com Albino? Você tinha alguma preferência se fosse com o Edilberto? Ou você acharia que ele deveria continuar? Tu me apertou sem me abraçar agora, né? Mas vamos lá. Eu acho que a melhor pessoa para responder isso seria o próprio Lucas. Mas eu entendi a tua pergunta, até porque a gente faz parte de um grupo e todo mundo tem a sua opinião. O que eu acho que faltou a Lucas, tá? Eu acho que faltou a Lucas. Lucas é um cara muito inteligente. Lucas é um cara inteligente. Lucas é um cara popular, tá? Popular. Lucas é um cara experiente, já tem 2 mandatos de vereador. Qual é o problema? O problema é o jogo político. Porque o jogo político ele não permite que um cara feito Lucas cresça na política. Porque se Lucas um dia sentasse na cadeira da prefeitura era 8 anos, né? Então, muitas vezes, o sistema político ele não permite com que pessoas novas tragam novas ideias, né? Por quê? Hoje nós temos aí uma disputa, uma possível disputa entre 2 candidatos, né? Entre 2 pré-candidatos, que é Albino e hoje Edilberto ou alguém que o grupo vai apresentar. Por que ou? Porque é uma decisão que ainda precisa ser liberada pela justiça, né? Não vou entrar no mérito do processo dele, porque eu não li o processo dele, não sei o que está acontecendo lá no processo dele, tá? Se é candidato ou se não é, eu não tenho essa competência para fazer essa análise agora. Mais que eu seja advogado, mas a gente tem que ser prudente, a gente só pode falar uma coisa quando a gente vai lá e lê e tal. E prever também o que vai acontecer no mundo judiciário também é complicado. Tá, qual que é o meu posicionamento com relação a Lucas? Eu acho que o problema de Lucas foi o quê? A mudança que nós tivemos na lei. Talvez muitas pessoas não saibam, mas esta eleição é uma eleição totalmente diferente de todas, porque é a primeira eleição onde mudou a regra do jogo, né? Em que sentido? Na eleição passada, você foi candidato, o partido ele disputava a eleição com o dobro de vagas, né? Se aqui em Condado tem 11, disputava com 22 candidatos. Esse ano mudou. Esse ano é o número mais 1, ou seja, todo partido tem que ter 12 candidatos. Isso diminuíram 10 candidatos por partido. E o que é pior ainda é que o desempenho do partido é o mesmo. O quociente eleitoral é o mesmo, não alterou em nada. O partido tem que fazer o mesmo quociente eleitoral que faria com 22 candidatos. E hoje não tem coligação, porque tudo isso que aconteceu de abril para cá, geralmente em eleições passadas, isso aconteceria agora nas convenções. Mas como o processo eleitoral foi muito adiantado, então o Lucas ele teve essa dificuldade. Ele é um cara que está na frente do processo eleitoral para Condado hoje. Por quê? Porque nós temos hoje, de um lado, um candidato que foi prefeito 2 vezes, fez a sua sucessora, né? E tentou 2 vezes. Naturalmente, a gente tem que admitir que o doutor Edilberto ele é uma liderança política, tá? Com seus defeitos e as suas qualidades. Ele tem a liderança política dele. E nós temos aí quem? O prefeito Cassiano. Que Cassiano está no cenário político desde o ano 2000, quando ele foi vice de seu Zane Balbino.
indicou a sua vice para a doutora Edilberto, disputou a eleição com Sandra e ganhou as últimas 2 eleições. E eu sempre disse que Cassiano tinha o direito de indicar realmente a sua sucessora, como ele tentou indicar a própria pré-candidata Genialda. Mas, por uma decisão particular dele, ele decidiu apresentar ela com essa junção com Albino. Então ficou um palanque muito forte. Então Albino disputou a eleição no ano passado e esse ano está tentando de novo, tá? Com um grupo de Cassiano e com um grupo de Lucas, enfim. E hoje nós temos essa polarização entre o grupo de Edilberto e o grupo de Cassiano e o grupo de Albino. E nós, como nós nos apresentamos como uma possível terceira via, o sistema ele nos abafou. Por que nos abafou? Porque a gente sabe que o processo eleitoral em condado é um processo muito caro, né? Muito caro. Então, eu sempre digo que se Lucas tivesse mantido a campanha dele até hoje, talvez ele não teria nem metade dos candidatos. Por quê? Porque alguns candidatos que não têm afinidade com Albino foram para Edilberto, outros candidatos que não têm afinidade com Edilberto caminharam com Albino, e o assédio foi muito grande, né? Foi muito grande. Propostas foram muito altas. Tudo bem que a gente sabe que nenhuma vão ser cumpridas, mas foram feitas. E uns ou outros decidiram o seu próprio caminho. A gente não pode questionar ninguém por preferência, mas eu acho que o problema de Lucas foi esse. Foi que o sistema eleitoral foi muito pesado em cima do grupo dele. Porque os grupos, fora o grupo de Lucas, tiveram muita dificuldade de montar partido, né? Semana passada teve um candidato que já teve mandato, que abriu mão da sua candidatura para apoiar uma vereadora, está na rede social, uma vereadora de mandato, e saiu de Albino e foi para Edilberto. É uma opção dele, tá tudo certo, isso é democracia, você vai para onde você quiser. Mas o que? O sistema eleitoral, e eu não estou muito habituado com isso, por mais que desde 2006, quando eu cheguei lá em São Paulo, eu fui trabalhar como vereador, eu participei de muito, eu fui secretário de partido, eu ajudei a fundar o PSD, né? Eu fui presidente de partido lá em São Paulo, eu participei muito de bastidores políticos, mas o condado é atípico, né? Foi uma campanha muito atípica, onde as pessoas não mantêm palavra. Antes de você ser político, você tem que ser homem, tem que manter palavra. Isso me incomoda demais, entendeu? Não adianta eu chegar para você e te abraçar agora e daqui a 2 meses eu vou abraçar o adversário. Então, é uma coisa que ainda hoje eu estava nervoso. Hoje teve um que veio conversar comigo e eu fiquei nervoso. Eu falei, vai embora, tu sabe mais política do que todo mundo, tal, só a tua política é o que importa. Porque assim, Ricardo, eu posso divergir de você, da tua opinião, mas não quer dizer que a minha opinião seja soberana, isso é dogma. Só que isso é religião. Mas é porque assim, olha, eu como eu estava até conversando antes de a gente entrar ao vivo, eu fui candidato, como todo mundo sabe, e eu era inexperiente, nunca tinha passado pelo processo, né, eu era crítico de política como eu sou até hoje, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política, porque besta quem não participa, porque desde o início até a morte a vida é dominada pela política, em maior ou em menor grau. A gente besta quem pensa que não, né? Mas se você não se envolver na política, né? Mas você de alguma forma vai fazer uma crítica, né, sobre a condução da condução da política, da dinâmica da política, mas você de certa forma, né, participa, entendeu? Mesmo não querendo participar, mas você participa. Então a gente tem que se inteirar de quem são esses personagens para fazer as melhores escolhas. E assim, eu participei e eu vi cada absurdo. É por isso que às vezes as pessoas que eu conheço, gente boa e honesta não participa da política, e é um erro gravíssimo, entendeu? Porque a política do Brasil, acho que no geral, né, tá do jeito que tá, porque as pessoas boas estão se recolhendo, entendeu?
Porque, na maioria das vezes, as pessoas dizem assim, mas você vai para lá, mas vai se corromper. Você vai ser corrompido pelo processo, né? Você vai chegar, alguém vai lhe oferecer, ou você vai... O prefeito vai botar você no bolso, entendeu? Vai lhe oferecer X, que acontece muito, entendeu? E você vai terminar se corrompendo, seus princípios vai ser vendido. Então, é difícil, entendeu? Muitas vezes as pessoas veem gente honesta, mas quando chega lá, a coisa muda totalmente de contexto. Então, assim, e as pessoas realmente que são honestas, não na aparência, mas nas ações, termina se recolhendo, porque eu vou me meter no lugar que só tem gente corrupta, entendeu? Então, assim, fica difícil para a política mudar, porque as pessoas boas que poderiam fazer a diferença não estão se candidatando. Ou quando se candidatam, não ganham, porque você sabe que a gente chega hoje na casa das pessoas aqui na cidade. Eu mesmo assim, meu amigo, eu passei uns 4 meses, quando eu olhava pro bujão lá de casa, eu ficava rodeando o bujão, que eu criei um mastro de bujão, quase que eu ia cozinhar na lenha. Porque a gente chega na casa do povo, pô. Olha, eu tenho um projeto assim para melhorar a cidade, tudinho, aqui meus projetos, tudinho. Quando eu saía da porta, pensando que tinha conquistado um voto, olha, vem cá, dá para tu me ajudar com o bujão aqui? Dá para tu me ajudar com o milheiro de tijolo, com 500 telhas? Então, assim, a gente que não tinha dinheiro, entendeu? E todo mundo sabe que isso é errado. Sabe? Você estava até comentando que o processo político aqui em Condado é muito caro porque os próprios cidadãos prostitui a política, entendeu? E assim, ó, a gente, é aquela questão da política nova e a política velha, né? O que eu penso disso? Veja, em 500... Eu acho que você vai, não sei se você já está passando por isso, mas você vai passar por isso. Vou. Você tem projetos maravilhosos aí, mas quando você chega na casa do cidadão, entendeu? Você vai chegar lá e falar desse projeto, tem um instituto para criar, um instituto muito bom aqui para a cidade, para melhorar a cidade. Ele tem um projeto de crianças de artes marciais, mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber de um bujão, querem saber de uma caixa d'água, entendeu? Eu acho então que você que não tem dinheiro assim como eu, que é lascado, entendeu? O pai de família honesto, trabalhador. Entendeu? Mas assim, não rompe esse sistema. A gente precisa descobrir assim, o que o eleitor de Condado quer, né? Esse é um primeiro. Eu vejo muita gente aí. Eu vejo muita gente elogiando o Sérgio Meneghelli de Colatina, mas não vota feito Colatina. Isso. Vota. O que eu digo sempre é o seguinte: em 509, lá em Atenas, quando eles se juntaram e criaram a democracia, a ideia o que era? Nós vamos criar uma política para cuidar do povo. Mas infelizmente a política é uma coisa falha, porque ela é feita por pessoas e pessoas são falhas, são coisas com falhas. E aí mais para frente, quando a gente vem para o Brasil, em 1989, quando eles decidiram expulsar a família imperial do país, em 91 eles criaram um novo Congresso, né? Naquela época, aquelas pessoas que criaram aquele novo Congresso se achavam que era o novo, né? Que era a política boa. Mais para frente, em 1930, nós tivemos ali o início da era Getúlio Vargas. Em 37, o que Getúlio Vargas fez? Junto com as suas forças tenetistas, deram um novo golpe no Estado e criaram um Estado com o nome de Estado Novo. E aí o Brasil vem passando por esse processo de redemocratização por muitos anos. Nós tivemos aí o impeachment do Collor, nós tivemos aí Fernando Henrique, Lula, Dilma, o impeachment da Dilma, tivemos Bolsonaro, agora voltamos com Lula. De forma geral, eu acredito, Ricardo, que o eleitor ele já aprendeu a votar no cargo executivo. Ele sabe o que faz um presidente, um governador, um prefeito. Isso aí na cabeça do eleitor já está muito claro. Falta para a nossa população entender o que faz o legislativo, né? Eles não têm noção do que faz um senador, um deputado federal, estadual, um vereador. Então falta esse tipo de cultura para as pessoas entender o que é o legislativo. O legislativo não é um cara que dá o bujão,
né? Porque muito dos eleitores daqui de Condado não vão para uma sessão na Câmara. Não, né? Não vão. Eu já fui para sessão na Câmara aqui em Condado que durou 15 minutos. Tudo bem, né? Mas o que o eleitor precisa entender é que político é igual fralda. Precisa ser trocado, né? Pelos mesmos motivos, né? E cabeça é igual paraquedas, só funciona como aberta. Então, assim, o que o eleitor de Condado precisa? O que o eleitor de Condado busca? Qual é o perfil de candidato que Condado busca? Qual é o perfil de representante, de representatividade que o povo quer na Câmara? Se as pessoas que estão lá tá boa, tá ok, não tem problema nenhum. Quem decide é o povo. Se o vereador hoje que está lá não representa a população, o que a população tem que fazer? Trocar só através da troca, né? Então, assim, é uma questão de representação. Se o vereador que ela votou na eleição passada é o ideal para ela, não tem problema nenhum, continua mantendo o voto. É porque eu estava até comentando esses dias que é incrível que ninguém pode pagar nada quando chega o período político. Ninguém pode pagar uma água, ninguém pode pagar uma luz, ninguém pode pagar comprar um milheiro de tijolo. É tudo o candidato que tem que pagar, entendeu? Então, assim, e a gente vê muito isso, você vai passar quando você começar a visitar as casas das pessoas, de entrar nas casas das pessoas, de falar sobre os seus projetos, e as pessoas vão perguntar a você, né? E quando você dá as costas, elas vão, dá para tu me ajudar com isso, entendeu? E você vai olhar para isso e assim, eu tenho um colega meu que é Gilson, né, que ele é agente de saúde. Sim. Ele também está fazendo parte já do grupo de vocês lá, no conglomerado, né, de candidatos, que tem muitos candidatos lá. E ele comentando, né? Olha, Ricardo, é difícil porque assim, as pessoas não querem saber de projeto. Então, e são justamente essas pessoas que às vezes vão lá no hospital, não tem médico, e vão nas redes sociais reclamar. Às vezes são essas pessoas que vai num posto de saúde e às vezes falta medicação, às vezes que falta o médico, às vezes que não é bem recebido, entendeu? Às vezes que não falta oportunidade de emprego, né, para um filho que está terminando o ensino médio, precisa de ter uma ocupação, já para não cair na mão do traficante, entendeu? Então são justamente essas pessoas que acham que comprando, que vendendo um voto para um benefício momentâneo, de momento, entendeu? Que vai resolver seu problema. Pode até resolver o bujão por 30 dias, né? Mas depois o bujão seca e aí depois vai ter o quê? E vai atrasar a sua cidade por 4 anos. Mas do mesmo jeito, eu dizendo para eles, olha, tem muita gente assim, mas tem muita gente hoje que chegou, uma galera jovem, um pessoal jovem, que vota por afeição ao candidato, entendeu? Tem uma galera jovem, que eu fico muito feliz de ver muita gente hoje em dia, que só vota realmente, não vai trocar seu voto, ele vai votar no candidato em que ele realmente acha que pode fazer diferença. E eu espero sinceramente, do fundo do coração que eu estou olhando para você aqui agora, eu espero sinceramente que pelo menos 4 pessoas que têm uma mentalidade assim feita a sua, consigam chegar na Câmara e fazer a diferença. E o que eu estou falando para você, viu, Ricardo? Eu vou fazer, sendo candidato ou não sendo candidato, porque eu sou pré-candidato, eu vou fazer. Eu vou colocar o Instituto para andar. Eu vou gerar emprego na cidade. Eu tenho até eu já tenho até um espaço que eu conversei com um rapaz, um espaço muito bom. Nós vamos ter a nossa academia de taekwondo, nós vamos ter a academia de capoeira, nós vamos ter academia de karatê, nós vamos ter curso de pintura, de arte, de teatro, nós vamos ter... sabe com quem eu conversei? Com dona Miriam Dourado. Excelente professora. Eu conversei com ela. E o que ela disse para mim? Quando eu fui lá para falar na casa, eu não falei de política, eu não falei nem de candidatura, de pré-candidatura, falei de nada, eu falei de sonho, de projeto, de ideia. Ela disse, meu filho, conversando com você agora, eu sinto até vontade de voltar a pintar. Né? Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o programa do Menor Aprendiz,
Nós já tivemos aqui no município, aqui, o CIE procurou o município, mas o município entendeu que naquele momento não era interessante, tá? Mas dá para fazer com inteligência, com a ajuda da iniciativa privada, tá? E você quer ver como é que eu vou conversar com tudo isso? Tudo isso precisa de quê? Quando eu digo para as pessoas, tudo isso precisa de quê? De recursos, precisa de dinheiro. E eu sei fazer 60%, tudo isso. Os outros 40% a gente erra, a gente apanha, a gente chora, a gente levanta a cabeça, a gente corre atrás. Quer ver um exemplo? Eu estou escrevendo um livro, tá? Estou escrevendo um livro contando 10 histórias de condadenses que foram bem-sucedidos, né? Que saíram daqui de Condado ou que estão aqui em Condado. Eu estou selecionando essas 10 pessoas, eu estou escrevendo um livro, porque a venda desse livro vai, tudo que for vendido vai para o projeto, né? Isso é apenas uma das possibilidades que a gente pode fazer. Como, por exemplo, eu não sei se você lembra, mas lembra de João Anderson? João, que tocava cavaquinho? Sim. João é um cara daqui de Condado, né? De família, sobrinho da professora Maria Barros, daqui de Condado. É um cara que foi longe, né? João conseguiu realizar o sonho dele. Ele era fã do arte popular e ele tocava cavaquinho pro Leandro Learte. É um cara que musicalmente ele foi muito longe. É um cara que se apresenta com Paulo Neto, com a Zezé Mota. Então, a história de um cara feito João, ela deve ser contada para um jovem que quer estar tocando violão agora. Por que eu vou tocar violão? Você pega a história de João, as pessoas lêem a história de João e dizem, poxa, esse cara pode ser um referencial para mim. Gente daqui da cidade. Nós temos aí muitas e muitas pessoas. Paulo Neto, né? Paulo Neto. Temos Edilson, ator aqui. Nós temos aqui, ó, por exemplo, eu como advogado, eu entrei em contato com um procurador da Fazenda Nacional, que é um dos cargos mais altos no judiciário. É certo, ministro e tal, mas é um salário. E o cara é daqui de Condado, ele está em Piracicaba, ele é daqui de Condado, filho de agricultores do Movimento Sem Terra, e que as pessoas não conhecem a história. E eu, como advogado, um estudante de direito que está iniciando na academia, ele tem que entender que ele pode ser o que ele quiser. Então, eu estou reunindo aí 10 pessoas para contar a história dessas pessoas. Eu já tenho aí 5, 6 pessoas que eu já conversei para contar. Isso tem gente de concurso público, tem empreendedor, tem político, tem religioso. Então, tudo que for vendido do livro vai ser revestido para o Instituto para gerar o quê? Gerar renda e gerar oportunidade. Dá para fazer sendo político, sem ser político. O que precisa é de quê? Das mãos. Apenas das mãos e ser voluntário. Dá para fazer muita coisa. Então, assim, isso eu vou fazer independente se eu for candidato, independente do resultado das eleições. Dá para fazer e dá para gerar emprego e mudar a vida das pessoas. Inclusive, o primeiro programa, o primeiro podcast, a primeira transmissão foi com o Derivan, né? E Derivan, gente boa. Derivan também tem vários projetos para a cidade, inclusive ele participa, né? Como você bem sabe, ele é muito dentro da cultura, dentro do esporte, tem da questão também da educação, também como professor de educação física. E eu dizendo para ele, só Derivan, se eu fosse um prefeito daqui de Condado, eu espalhava aqui cartazes, quadros, outdoor das figuras políticas aqui da cidade, das figuras daqui da cidade. A gente tem muita gente aqui que faz sucesso e não é reconhecido dentro da própria cidade. Tem um concurso aí de porque personalidade material. Porque é bom isso, porque mostra para as pessoas, né, o quanto pessoas que até então são pessoas aqui que às vezes passam desapercebido, que fazem sucesso, entendeu? E que muitas vezes são desconhecidos aqui dentro da própria cidade. Costa Leite, né, que não é um condadense nato, mas passou uma boa parte da sua vida aqui, é um grande expoente da estilogravura, né? Paulo Neto, como você falou, Edilson, que faz sucesso aí no cinema nacional. O próprio pré-candidato Albino Silva, que vem do corte da cana tal, e tem uma história bonita de vida, né? Samuel Andrade, saiu daqui de Condado, hoje
ele tá no alto escalão da política. Da política, né? O que eu digo assim, o próprio Ulisses, que hoje é um delegado, a gente tem aqui tenente da polícia. Esses dias eu fiquei feliz que fui, nem conversei com ele nada, que eu sou um rapaz, ele tomando café lá, eu olhei, eu conheço esse menino, o pai dele tinha um fiteiro ali na praça, né, com o tenente da polícia. Uma prima minha, que infelizmente faleceu num acidente de carro, né? Que ela faleceu no acidente de carro, tenente da PM, né? Faleceu em dezembro, né? Então, assim, a gente tem muita riqueza material. O que eu falo que falta? Oportunidade, balancear a balança social da cidade. A gente precisa gerar oportunidade. Quando o Lucas era pré-candidato, eu disse: Lucas, eu tenho um projeto para você. Ele fala para mim, olha, eu vi isso em São Paulo, eu vi isso na cidade que eu morei, em Ferraz de Vasconcelos, eu vi isso em todas as cidades da região metropolitana do Tietê, tanto Guarulhos, cidade grande, de 1 milhão, como cidade de 20 mil habitantes, que é um programa social um pouco parecido com o que já teve aqui, que era o Renda Cidadã, mas de uma forma diferente. Lá, o que era feito? Eu até falei pra ele falou: cara, isso aí é maravilhoso. Aí quando ele juntou com o Albino, ele disse assim: vou levar tu pra tu falar com o Albino, pra tu mostrar o projeto pro Albino. Em São Paulo, como que funciona? A gente tem um programa social em São Paulo que eles, de 6 em 6 meses, eles selecionam, um exemplo, 1.000 pessoas e fazem essas pessoas, elas vão participar de um programa social onde elas trabalham de segunda a quinta nos órgãos públicos, dos órgãos públicos, recebem uma bolsa e uma cesta básica. E na sexta-feira, elas fazem um curso profissionalizante em qualquer área, eletricista. Hoje, para você arrumar um eletricista aqui em Condado, é dificultoso. Arrumar um pedreiro bom, um azulejista bom, um gesseiro bom, um pintor bom, você arruma, mas não arruma profissional. Mas não é que não tenha, é que não tem sobrando. E também não precisa ter uma qualificação, que eles fazem o básico, né? Entendeu? Então, assim, se existe um programa social onde as pessoas prestam uma contraprestação para a prefeitura, através de um trabalho, elas recebem um auxílio, uma cesta básica, e você dá um curso para aquela pessoa, ela fica 6 meses na prefeitura, né? Daqui a 6 meses você renova, vem um novo grupo de pessoas, e em 4 anos de mandato você teve ali 8 semestres. Se você colocar 300 vagas, vai estar 2.400 pessoas que você vai estar colocando no mercado de trabalho e mudando a vida. E não é só mudar a vida das pessoas. Como eu disse, eu li um livro, inclusive do meu amigo Eduardo Lira, uma moça que saía da favela, ela na favela do Rio de Janeiro. Ela chegava na favela, Ricardo, e falava assim: Ricardo, qual é o teu sonho? Aí tu falava assim: meu sonho é ser um cabeleireiro, mas o que falta? Falta fazer um curso e um salão. Ela pegava você, financiava o teu curso e o salão e montava o salão. Então ela fazia um financiamento muito baixo, e você ia pagando aquele Jorge Balbino tá mandando um abraço para você, tá assistindo aqui. Eu sou fã do Jorge. Jorge não sabe o quanto eu o admiro. E aí, assim, você pode fazer muita coisa, né? Como eu disse, o Bolsa Família é importante, mas não tira as pessoas do comodismo, não tira as pessoas debaixo da alça do governo. O que muda a vida das pessoas é oportunidade. Por falar em oportunidade, como foi a chegada do grupo de vocês ao grupo de Albino? Foram muito bem recebidos, estão sendo muito bem recebidos? Defina ser bem recebido. Não, assim como foi a chegada... Vocês até então eram inimigos, né? Adversários políticos, né? Depois chegou lá, como foi essa... Estão se tornando um grupo uniforme ou ainda está feito água e óleo ainda, estão sem se misturar? Eu acho que... Porque eu vi alguns comentários, só interrompendo um pouquinho, eu vi alguns comentários de que ainda está faltando ainda uma liga, né? Para ficar aquele grupo uniforme.
a gente foi recebido bem por algumas pessoas. Eu posso até citar uma. Júnior Falcão. Um cara extraordinário. Falcão é um gentleman. Entendeu? Extraordinário. Apolônio é outro cara, gente finíssima, né? A própria Genialda. Albino, a gente tem pouco contato com Albino, porque a vida de Albino é muito corrida ainda, né? Porque eu acredito que, se Deus permitir que ele seja candidato e se no futuro seja prefeito de condado, eu acho que ele terá outras prioridades. Mas assim, com relação ao grupo, tem até um grupo de WhatsApp. Eu não gosto de grupo de internet, por exemplo, um grupo de WhatsApp. Eu acho que aquele grupo ali é um grupo de cabo eleitoral, né? São pessoas que já têm ali definida os seus pré-candidatos, cada um defende a sua bandeira, e falta mais definir o apoio assim a uma possível majoritária. A gente tem que ter um pouco... a pré-campanha é muito chata, porque a gente tem que pisar em ovos por causa da lei eleitoral, tal. A gente não pode falar... A gente fica aqui maquinado tentando procurar o termo que não venha a se prejudicar, né? Mas com relação a grupo, assim, eu ainda não sinto uma total junção, né? Em sentido de quê? De companheirismo, de amizade e tal. Politicamente, eu acredito que vai estar todo mundo junto. Mas no final, Ricardo, é cada um por si. Todo mundo por si. Lucas teve essa... Mas Lucas era mais próximo de você. Exatamente. Assim. Ele era mais assim, pelo menos... grupo é mais unido. O grupo é muito mais unido. A gente se reúne. Ontem eu estava com o Cocó e Evando lá na padaria. Aí tem aqui a Praça do Parlamento, aqui na frente da prefeitura, com o Toninho da Verdura, que é um cara extraordinário. Eu digo sempre pra ele assim, Toninho, quando eu tô precisando de uma palavra, eu venho aqui buscar. Toninho é um cara equilibrado, ele sempre... Olha, calma, vai chegar a hora, tal. É um cara... Então a gente tem o grupo. A gente tem do extremo ao cara que é apaziguador. Então, o nosso grupo é muito unido, né? Muito unido. Até quem não está conosco, o Derivan mesmo, que decidiu ir pro grupo de Edberto. Derivan, eu converso com o Derivan vai no meu escritório, eu converso com o Derivan, eu brinco com o Derivan, eu ligo pra Derivan, falo, Derivan, pô, me ajuda aí, desiste da tua campanha, né? Aí ele, você quer me ferrar, desiste você e tal. Então a gente se gosta muito, se respeita muito. Eu não vejo isso do outro lado, até porque a gente não teve aproximação. Por exemplo, fomos tirar a foto esse dia, e aí tinha lá pessoas do primeiro grupo de Albino, do grupo original, vamos dizer assim, né? Sentou lá, se deu muito bem com as pessoas. A gente conversou com o Major Silvino, com o Silvano Mendonça. Esses dias eu estava tomando café com o Silvano, né? E quem mais? E outras pessoas. A própria Eva, eu estudei com Eva, né? Eu encontrei com ela com o Dindo, o irmão de Benésio. A gente conversa, eu converso com todo mundo. Eu não tenho problema com ninguém, independente do lado que a pessoa esteja. Eu preciso respeitar a pessoa. Se ela me respeitar, eu vou respeitá-la. Aqui em Condado, Ricardo, é até bom a gente estar falando isso. Aqui em Condado existe um problema muito grande. Existe um problema muito grande com quem ainda não foi votado, né? De ser subestimado, muito subestimado. E quando é na realidade, uma eleição, o voto da eleição passada, ninguém coloca na poupança e vai buscar, né? Tá rendendo lá, né? Então existe um desrespeito muito grande com pré-candidatos que nunca foram votados. Porque as pessoas olham para você assim, eles usam o termo aqui de cauda, aquela tem 50 votos, tem 100 votos. Falaram isso de Rivaldo, e Rivaldo surpreendeu com quase 800 votos, né? Então, assim, com o próprio Neném de Naldinho, quando veio substituir o pai, mas não transfere voto, o Neném surpreende e ganha uma eleição. As pessoas têm uma capacidade muito grande de subestimar as pessoas, a história das pessoas. Eu disse isso na formação de grupo. Teve um grupo aí que me ligou para ir pro grupo na sexta-feira, no dia 5, faltando 24 horas para encerrar o prazo de filiação. Não, porque você é importante, você tal, e você é líder. Eu falei, mas agora? Faltando 24 horas pro prazo, eu sou tão importante assim? Que importância é essa que você tem? Nada, né? Que falta de respeito. É porque
na verdade, é assim, pegam o meu nome e o teu nome e vendem para um vereador de mandato, você vem para aqui, para esse partido, que tem fulano aqui que tem 80 votos, tem 50 votos, tem 30 votos, tem 40 votos, e aqui tu se elege fácil, isso aqui não é nada não. Infelizmente, a gente tem essa percepção, né? percepção. E hoje isso está gerando dificuldade em alguns grupos. Por exemplo, tem uma pré-candidata aí que as pessoas a subestimam, mas quando ela chegou no grupo, que ela começou a mostrar corpo, disseram, não vamos dar legenda não. Não vamos dar legenda não. Vamos queimar ela. Ora, não era uma pessoa desacreditada. Quando a pessoa começa a mostrar o potencial de vencer uma eleição, por exemplo, as pessoas começam a querer boicotar, a querer tirar ela, não dar legenda, e querer queimar, e por aí vai. Esse é o fantástico mundo de Bob, da política, né? As pessoas te subestimam e quando você começa a mostrar força, as pessoas querem cortar a tua cabeça. Foi o que aconteceu com o Lucas. E eu acho assim, eu tenho eu acho que não é só uma visão que eu tenho, né, que as pessoas dizem, porque fulano de tal já tá ganho, porque tem um apoio de fulano e ciclano. E não tá. Essa política vai ser uma política das mais, como todas as outras são, cada política é diferente, é como uma gestação, cada gestação é diferente. Mas eu acho que essa política, se o cenário de Edilberto se definir, né, para que ele realmente, de fato, de direito, seja candidato, não vai ficar nada bem para Albino. Mesmo com o apoio do prefeito, talvez essa definição que muitos acham que já está ganho, não existe campanha não existe, entendeu? Porque cada voto vai ter que ser disputado a ferro e fogo, né? E quem ganhar, pelo menos eu acho, que vai ser com a diferença mínima de voto. Não vai ser com aquela discrepância que muitos pensam, né? Porque, como você me falou, a gente não pode subestimar ninguém, né? Por mais simples que aparenta ser... É princípio mínimo da guerra, né? A política tem lá suas surpresas, né? Tem lá suas... Eu acho que nessa eleição, como só tem 2 pré-candidatos, é uma eleição que a gente não tem... Eu acho que não vai ter muita surpresa, não. Agora, a eleição para vereador, por causa do jeito que a lei estabeleceu, eu acho sim que vai ser muito difícil uma renovação muito grande na Câmara, por causa do formato eleitoral, né? Você hoje tem 9 partidos que vão disputar a eleição. A tendência desses 9 partidos é que aqueles que já começam com um trabalho e que já tem um histórico, as pessoas sejam mais votadas, né? Como, por exemplo, você pega aí nós vamos tratar de lógica. Você pega aí um partido feito, o partido que está o vereador Vavá, né? Vavá, ele é Vavá, né? Tem aí 8 mandatos e tal. Quando você olha para a estrutura, tá Vavá e Cabelias. A tendência, né? Não é subestimando nenhum nem outro, mas pelo histórico de votação, é que lá faça primeiro o vereador Vavá, né? Cabelias tem condição de ultrapassar Vavá? Tem. Não é candidato? Tem. E Cabelias é uma pessoa muito boa. Tem um trabalho muito grande. A tendência é fazer quem? Vavá. E depois tentar fazer os 2, né? Porque assim foi definido os partidos, né? Hoje, nos partidos do grupo, por exemplo, o grupo de Lucas que foi para Albino, não tem vereador de mandato. Não tem vereador de mandato. Por que não tem vereador de mandato? Porque assim a gente exigia. E os vereadores de mandato nessa eleição tiveram muita dificuldade de montar grupo. Por quê? Porque aquilo que você disse, quando eu entrei na política eu era imaturo, eu não sabia escolher o partido. Uhum. E a sua eleição começa na escolha do partido. Você entrou num partido que tinha Vavá, Samuel, tinha Neto da Feira, tinha Pedrinho Melancia, tinha... Ali era um terreno minado, campeões de votos. Então, assim, para você vencer uma eleição daquela ali, você tem que ter 600 votos. O que o PSD fez? Olha, aqui não entra vereador de mandato. Aí você fez Ramon com 480 e fez Del de Dalino com 302 votos, né? Tanto é que no jogo eleitoral, Neto da Feira perde uma eleição com 580 votos e Del ganha com 300 votos.
Esse é o jogo político, né? Esse ano, os vereadores tiveram muita dificuldade de ir para grupo. Porque o candidato que quer disputar a eleição, que está atento, ele olha assim, aqui não dá para mim, aqui eu não vou, aqui eu não vou, aqui eu não vou. Não que o prefeito Cassiano fosse ruim para montar grupo, mas teve dificuldade para montar os dois. Tem muitos funcionários da prefeitura que estão no grupo dele. Não que ele fosse ruim, mas porque os candidatos não queriam estar lá. Eles preferiam estar onde tinham condição de ganhar uma eleição. O próprio Albino, para montar o grupo, ele montou um grupo onde foram 2 vereadores de mandato, que é Del e Ramon. Teve dificuldade, as pessoas não queriam ir, né? Não queriam ir com o vereador de mandato, né? Teve o grupo lá que entrou Silvano Mendonça, vereador de mandato, e tem um grupo de Albino, do PP, que não tem vereador de mandato, né? Hoje lá tem Fátima e tem algumas outras pessoas lá, mas assim, não é que eles são ruins pro jogo político, é que os candidatos não queriam. Não queriam. O candidato olha para um partido que tá Vavá e fala assim, eu não vou disputar a eleição com Vavá. Vavá tem, né, tantos votos. Para eu ganhar de Vavá eu tenho que ter 1000. E eu não tenho 1000 votos. Mais ou menos assim, o que pensa o candidato. Não é que o cara é ruim. É que até o político ele acordou para a lógica, né? Então é mais ou menos isso. E você, o que é que você faz numa análise? Quais os prós e os contras que você encontra de Albino e Edilberto, com você como pré-candidato? Tu fala em que sentido? O que é que você vê? Qual o ponto forte que Albino tem e o ponto fraco de Albino? E na sua visão, qual o ponto forte de Edilberto e o ponto fraco dele? Olha, eu acho que quando a gente fala, se for para definir ponto fraco, ponto forte, a gente, se for para, não quer nem estar no lado pessoal, né? Porque não, politicamente falando. Politicamente, eu acho que Edilberto, eu acho que o que atrapalha Edilberto hoje são os processos dele na justiça eleitoral. Edilberto é assim, eu quero até me reservar aquilo que eu não sei do partido, mas o que eu sei do partido, que é o que se apresenta no cenário. Hoje ele tem 2 partidos, o Republicano e o PSB. No Republicano lá, que eu conheço, não é que só tem esse, aqui eu conheço. Tem 3 candidatos lá, né? Tem mais? Tem. Vai ter mais? Tem. Mas tem 3 candidatos lá. Neto, Nenê e Leto. E no PSB tem Sandrinha, Rivaldo e eu acho que Jailson Júnior tá lá. É o que eu conheço. Não estou dizendo que só tem eles. É o que eu conheço. E aí a pergunta é, por quê? Porque ninguém no período de articulação não quis ir para lá, né? Não quis ir para lá. Aí é uma pergunta que a gente tem que pensar. Porque muito provavelmente, como o Edilberto já veio de 4 eleições, ele desagrada a um, a outro, agrada um, agrada outro, agrada um. Então, politicamente, talvez eu enxergo que a maior dificuldade que ele teve foi de montar o partido. Por quê? Porque acredito que ele, no jogo político, no voto não, popular não, popular ele é um cara popularmente extraordinário, ele vai pra rua, ele conquista o povo. No cenário político as pessoas já não confiam, eu tô falando que os candidatos que tiveram com ele não confiam. Eu não tenho problema nenhum com ele, mas é o que me parece. Então, o ponto negativo que eu poderia falar era esse, é que as pessoas, os políticos, não confiam, tá? Pode ser verdade, pode ser mentira. É que as pessoas, me parece que não confiam. Albino, eu acho que é uma questão muito mais que pessoal. Eu acho que falta para ele o que ele quer ser, né? Ele quer ser mais popular, ele quer ser. Eu acho que assim, numa cidade feita nossa, uma cidade pequena, as pessoas não estão acostumadas a ver as pessoas vencerem na vida. Isso é nítido, né? Por exemplo, quando você vê um pobre amigo de um rico, diz assim, é puxa-saco. É puxa-saco. 2 ricos juntos, esses caras são melhores amigos. Porque as pessoas são maldosas. Maldosas.
maldosa. Não é? Eu passei por isso quando eu morava aqui, que eu tinha 16, 15 anos, 16 anos, que Deus colocou na minha vida Fernando Calçado e Roberto, que eu andava com ele, que foram eles que me colocaram num caminho. Eu vi muito isso, é puxa-saco, é bajulador, é isso, é aquilo, é isso. Hoje ninguém fala isso. Por que ninguém fala isso? Porque hoje eu tenho minha profissão, eu sou um advogado, eu sou pai de família. Hoje as pessoas, pô, caramba, Fernando, te ama como fosse teu filho. Olha como que muda a mente das pessoas. Então eu acho que Albino, ele pela história de vida dele, pelo sucesso que ele teve, eu acho, é o meu ponto de vista, que as pessoas, não é que Albino não quer se aproximar das pessoas, é que as pessoas têm receio de se aproximar dele por achar que vai ser mal interpretada, vai ser bajulador, puxa-saco do cara e tal. Então as pessoas têm receio dessa aproximação com ele. Não é que ele não gosta das pessoas, é que eu acho que ele chegou a um nível que as pessoas não estão acostumadas em Condado de ver um cara do nada e através de um sabe aquele estalo que o cara tem e o cara ele chega aonde chegou, causa uma resistência. Por exemplo, eu conheço pessoas que são amigos de Albino que falam assim, cara, eu procuro ele porque às vezes eu acho que ele vai achar que eu estou interessado no dinheiro dele. Agora imagina, Ricardo, um cara feito Albino, que conversa com todo mundo, que é amigo de todo mundo, ele tem a empresa dele. A empresa dele, ele não consegue empregar Condado, ele consegue empregar 200. E tu é amigo dele, jogou bola com ele, tu chega perto dele e fala assim, Albino, arruma um emprego pra mim na tua empresa, só que tu não é técnico, tu não é qualificado, tu não é nada. Pô, não posso te contratar na minha empresa. Aí a pessoa já... Esse cara antipatia, né? Tal, não sei o quê. Mas Albino é um cara que tá todo dia de manhã, ele caminha, ele anda, ele teve um trauma político, por exemplo, ele vai pra rua cumprimentar o eleitor e o eleitor não quer apertar a mão dele e ele já trava porque... Você acha que ele tem porque a maioria das pessoas, pelo menos assim que eu conheço, que falam que é a questão da comunicação dele, que é... Olha, das reuniões que eu participei com o Albino, ele foi muito bem. Mas, ele assim, tá desenrolando bem. Eu acho que eu não... Pelo menos assim, comigo não, porque eu estudei com ele o meu ensino médio, o primeiro, segundo, terceiro ano, eu estudei lá no CERU, né? A gente eu conheci ele já faz mais de 30 anos que eu conheço o Albino. Sim. E assim, ele continua a mesma pessoa, entendeu? Ele continua a mesma pessoa, camarada discreto, ele chegava na sala de aula com uma Monarch verde na época, com uma peixeira de 12 polegadas na cintura, que estudava à noite, né? E um boné. E ele vinha lá do Retiro e ele voltava no escuro, né? E assim, pra mim ele continua a mesma pessoa, aquele cara tímido, retraído, ele não, assim, ele mal abria a boca na sala de aula, quando a professora só abria a boca para dizer presente, tava ali e pronto. E hoje ele continua do mesmo jeito, só que para o papel que ele quer assumir liderança, de liderança política, numa cidade pequena do interior, as pessoas simplesmente elas não compreendem, porque o político do interior é o quê? Aquele político gaiato, o político que está ali perto do povo, que vai para a feira comer um pastel. As pessoas querem um político influencer. Isso, entendeu? É isso que o prefeito de Recife fez. O de Mossoró. Quando pintou o cabelo, saiu na rua. Veja aí hoje que João Campos hoje está com 75% de aprovação, porque ele soube interpretar a alma do povo. O de Mossoró mesmo, o do chapeuzinho. Porque não sei se você conhece o prefeito de Carpina, de Botafogo. Entendeu? Conheço. Então, Botafogo, para mim, vou usar ele sempre como exemplo de pessoa que consegue transpor um universo de onde saiu, entendeu? E consegue se comunicar com as pessoas. Porque o prefeito da capital, feito João Campos, ele conseguiu fazer essa proeza de chegar em vários setores, em vários rincões ali da capital. Mas assim, o político da capital, ele mora lá no prédio, no 5º andar, entendeu? Ele mora lá no prédio do 5º andar, então assim, é difícil do cidadão ter contato com ele, mas no interior não, Albino mora ali. O povo vai bater na porta dele, o povo quer conversar com ele, o povo quer sentir o que ele pensa, entendeu? Então, assim, ele tem uma dificuldade como você falou, de comunicação com as pessoas, opa, tudo bom, como é que tá? Batendo papo, rir. Ele faz isso, tá? Mas só que eu acho que ele trava porque eu acho que ele tem muito receio
De receber ou não, né? Eu acho. De ser que é uma natural negativa. do Que é do ser ser humano, eu humano, também do ser tenho, humano, mas assim eu do ser consigo humano. disfarçar bem, Porque entendeu? até a tua profissão também, tu vai e entra na casa das pessoas e tal. E Albino, a vida levou ele por esse caminho. Imagina uma pessoa feita albino. Todo lugar que ele vai, as pessoas pedem as coisas pra ele. Pedem emprego pra ele. E porque ele tem uma condição financeira que Deus deu. Eu acho que ele também deve sofrer mesmo o trauma que eu sofri. Quer ver um exemplo? Esses dias eu estava na frente da igreja católica, ele chegou com um carro. A gente tinha acabado de falar isso de Albino. Eu falei, rapaz, eu acho que o problema é esse. É que todo mundo que chega perto dele quer alguma coisa dele. Isso é chato, né? Aí, mas não deu 2 minutos. Ele chegou, parou o carro e era o carro da empresa. Ele parou, ele comprou 2 cachorro-quentes. Aí foi ele descer do carro e encostar 2 pessoas para pedir. Eu falei, tá vendo o que eu acabei de falar? É cidade do interior, né? Então, mas assim, quer ser candidato? Esse é o cenário. Processo, E se ele passa hoje a ser comunicativo, vamos dizer o quê? Que só está sendo por causa da eleição. É complicadíssimo. Carlson, já estamos já no final aqui, já que falar de política, o tempo passa, a gente já passou quase 2 horas aqui, mas a gente sempre está fazendo esse convite aos pré-candidatos, né? De quando firmar a campanha, a candidatura, quando passar pelo processo, a gente chamar novamente, já com número, já com tudo certinho, tudo bonitinho, já com seus projetos tudo bonitinho, para voltar aqui, para mostrar para a população, para você que está aí acompanhando do outro lado, o projeto que os candidatos têm, né? Porque o candidato, ele não tem que estar aqui prometendo bujão, porque isso não é a função dele. A função do vereador é mudar a cidade, é fiscalizar os atos do prefeito, né? E trazer projetos para a cidade. E a gente vai fazer um novo convite novamente a você, para você votar aqui, viu? Já mais para frente, né? Quando já tiver tudo definido, para trazer seus projetos para cá, para mostrar aqui para a população condanense e para quem está vendo aí em outras cidades também, os seus projetos. Eu quero que você diga aqui suas palavras finais aqui para as pessoas que estavam acompanhando a gente aqui na nossa live. E é a promessa de você retornar aqui brevemente para passar para as pessoas quais são os seus projetos. Já falou de alguns, né? Aqui, mas os outros que você vier agregar aqui na sua candidatura e passar aqui para a gente. Ricardo, primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, minha família, a minha esposa, por fazer esse sacrifício tão grande, sair lá do estado de São Paulo, largar tudo para trás. Eu larguei um cargo público efetivo, eu tinha 5 anos na Polícia Penal do estado de São Paulo e pedi exoneração para vir para Condado, porque eu sonho. Eu sou um cara muito sonhador, porque eu tenho um versículo na minha vida que diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos profetizarão e os vossos jovens sonharão sonhos. Sonhar é uma característica de quem tem o Espírito Santo, né? Sim, sim. Porque se a Bíblia diz que vai derramar e sonhará um sonho, eu sou um cara muito sonhador, muito sonhador. Então, o que eu sonho para minha cidade é que nenhuma mãe tenha que se despedir do seu filho para que ele vá embora para São Paulo como a minha fez, né? Que nenhum filho de Condado passe pelo que eu passei, morar 18 anos em um estado com o coração aqui em Condado, né? Eu sonho que as pessoas elas tenham a sua independência financeira, que o jovem chegue aonde ele queira chegar, né? E eu tenho certeza que, independentemente da política ou da política partidária, né, nós vamos fazer muita coisa em Condado. Nós temos muitas ideias para Condados que eu vi outras pessoas fazer. Mas por que? Então por que vincular isso à política? A pergunta é por que não, né? Por que não usar do bem público para fazer política que mude a vida das pessoas? Eu quero entrar na política, Ricardo, não é para mudar a minha vida, mas é para mudar a vida das pessoas. E parece ser clichê, né? Porque a maioria dos pré-candidatos ou futuros candidatos dirão isso. Mas
a gente tem que dar muitas vezes uma de Pablo Marçal, né? Fala como. Como que você vai fazer? Porque chegar aqui e falar assim, nós vamos discutir emprego, mas como? Como vai fazer isso? Trazer empresa para o município. E é assim? Vai falar para o empresário que está ali no centro do Recife. Tira a tua empresa daqui e leva para o interior. É complicado. O que a gente tem que discutir? Que tipo de tecnologia a gente tem que trazer para cá? Que tipo de mão de obra a gente tem que ter aqui? Porque o mercado exige uma coisa. Quer ver um exemplo? As padarias não acham mais padeiros. Não acham. Pouquíssimos. Enfim, e por aí vai. Eu acredito que nós podemos mudar a vida das pessoas. É só o que eu quero, mudar a vida das pessoas. Só isso. É muita coisa, né? Mas vamos embora que a caminhada é longa. E pessoal, a gente recebeu aqui Carlson Teudas, né? Que foi um rapaz que foi da cidade, passou 20 anos praticamente fora aqui da cidade, voltou casado com 3 filhos e tem sonhos, né? Como ele bem falou aqui, de mudar a vida das pessoas. E vocês que acompanharam a gente até aqui, eu gostaria muito de agradecer. Na próxima semana estaremos convidando, vai estar aqui na nossa bancada, a pré-candidata também. Eu acho que não sei se já aconteceu o lançamento da candidatura dela em também, Manuela Matos, né, que é uma das grandes candidatas, uma jovem também que está uma das grandes estrelas da Mata Norte política, né, da Mata Norte. E também na semana seguinte estaremos também trazendo também Pedro, o candidato também a prefeito de Aliança, também estará cá dando também uma palavrinha aqui conosco. E a gente fica feliz de estar fazendo esse sucesso, né? Muitas pessoas que eu encontro aqui na rua dando os parabéns pelo podcast, por trazer informação, prestar esse serviço aqui à população condadense e também de outras cidades também que acompanham a gente. E a gente fica muito feliz. E aguarde os cortes, que a gente vai estar divulgando os cortes também, com os melhores momentos. Se você perdeu a nossa live, vai estar lá no YouTube, na íntegra. Você pode ir lá e assistir ela todinha lá. E os cortes a gente vai lançando no decorrer da semana para que vocês vejam os melhores momentos. Carlson Teudas, muito obrigado, meu amigo. Viu? E aguardamos você aqui quando você sacramentar sua candidatura e seus projetos. A gente quer aqui você de novo para você falar aqui mais um pouco sobre esse seu sonho de mudar a vida aqui da sociedade condadense, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. você. Pronto, gente, até a próxima, até quarta-feira com Manuela Matos, a pré-candidata de Itambé. Aguardo todos vocês. Valeu. Pronto, Vitor? Tem uma